Muito bem. Vamos então à nossa prece, nesse ambiente de alegria por estarmos juntos e aproveitando dessa psicosfera de alegria que toca os nossos corações, vamos buscar elevar os nossos pensamentos para nos conectarmos às correntes fluídicas do amor de Jesus. Os bons espíritos, os generosos e fraternos espíritos que em nome do amor de Jesus aqui comparecem, nesse instante encontram-se ao lado de cada um de nós, nos abraçam, transmitindo-nos as irradiações amorosas de muita paz, de muita harmonia, de muita serenidade, acolhendo-nos em um ambiente propício para que possamos extrair dos conteúdos que aqui serão analisados, o conteúdo moral que eles possuem, para, em assimilando-os, colocá-los em prática, buscando com isso a nossa transformação moral. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que fazemos nesse sentido. Abençoa, Senhor Jesus, os vossos generosos trabalhadores que se encontram aqui em vosso nome, nos amparando, nos assistindo, nos auxiliando, nos inspirando, dilatando a nossa capacidade de compreensão para melhor e mais facilmente compreender o que aqui vamos analisar e principalmente, Senhor Jesus, nos socorrendo quanto possível e pertinente, e ainda, em vosso nome, a todos nós protegendo. Por tudo isso, mestre amigo, a nossa eterna gratidão. Que assim seja. Hoje nós temos a responsabilidade de fazer o desenvolvimento da lição número 71 do livro Vinha de Luz. E esse capítulo tem o sugestivo nome de Em Nosso Trabalho. De todos os parágrafos que ele vai mencionando, o Emmanuel, eu vou retirar um parágrafo. E em torno desse parágrafo que vou fazer as minhas considerações. O parágrafo que eu destaquei começa assim: o Supremo Senhor, Deus, Pai de todos nós, criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza, é responsável em edificar, em construir, em elaborar o seu mundo íntimo. E é com esse parágrafo que nós vamos, então, dar início à nossa apresentação. Antes de tudo, só gostaria de fazer um comentário. A ciência, a astronomia, consegue já fazer alguns cálculos muito interessantes a respeito do universo, né? Quando ele diz que o Supremo Senhor criou o universo. Então é muito interessante. Eles fizeram um cálculo, e é um cálculo assim, a gente cai da cadeira. Até há 100 anos, a nossa ciência comprovava que só tinha uma única galáxia, que é a galáxia Via Láctea, onde nós moramos. Depois, aos poucos, eles foram descobrindo que existem muito mais. Hoje, já chegaram a números assim de 200 bilhões de galáxias. E hoje, com esses novos telescópios, eles chegaram à conclusão que existem por baixo, humilde, 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões é o número 2, seguido de 12 zeros. Eu não errei no cálculo não, né? 2 com 12 zeros. Se cada uma dessas galáxias tiver em torno de
300 bilhões de estrelas, que é o que a nossa galáxia tem, nós estamos falando aí no número 6, seguidos de 21 zeros. Não acaba mais, gente. E estamos falando só de estrelas, não estamos falando de planetas, não estamos falando de nada. Então você imagina que tudo isso criado por Deus. Tudo isso tem um propósito. Qual é o propósito do universo ser tão grande assim? O universo físico tem a responsabilidade, a capacidade, a serventia de servir para nós espíritos que estamos num processo de aprendizado, de elevação, servir de escola para todos nós. Essa é a função. Quando nós desenvolvermos o que nós precisamos desenvolver, não necessitamos mais reencarnar. Acabou. Só reencarnamos numa questão de missão, porque aí não a nossa encarnação vai ter o objetivo exclusivamente de trazer algum ensinamento direto para aqueles que ainda encontram-se matriculados na escola do mundo físico. Assim foi Jesus. Jesus é um espírito puro, modelo, guia, governador planetário, não tendo mais necessidade há muito e muito tempo de ocupar um corpo físico, mas mesmo assim ele veio para trazer de viva voz, presente, e falar de um assunto que outros não conseguiriam fazer, exemplificar com a mesma eficiência dele. Ele veio falar do amor. Outros vieram, Moisés veio antes, falando da justiça. Quando veio falar de amor, não tinha para quem delegar, era ele. O único que poderia vir e falar do amor, exemplificar e nos ensinar. Então, esse é o universo. Nós aqui estamos num processo de modificação, num processo de aprendizado. A cada encarnação, nós vamos acelerando o nosso processo de desenvolvimento. Então, o mundo físico, ele tem a propriedade de ser uma escola abençoada. Sem isso, nós demoraríamos muito para poder desenvolver. Porque é aqui que nós vamos começar a colocar em prática aquilo que nós desenvolvemos de positivo em outras encarnações. Quando retornamos ao mundo espiritual, vamos fazer um balanço e vamos verificar que acertamos. E vamos verificar que erramos. Mas não tem problema, porque aí nós vamos fazer uma análise, não uma análise de culpa, mas uma análise clara dos motivos, dos reais motivos que nos levaram a essa situação. Por que erramos? Né? E nós sempre imaginamos uma coisa complicada. Como será? Será que vai ter ali um livro que alguém vai mostrar, né? Minha mãe falava que ele tinha uma lista lá que anotava tudo. Mas não funciona assim. Não funciona. Tudo quanto nós fazemos, tudo quanto nós pensamos, agimos, sentimos, fica registrado em nossa própria consciência. E quando retornamos ao mundo espiritual, isso existem 2 autores que narram esse detalhe. Não é ninguém de fora nos dizendo, olha aqui o que você fez, né? Não é. O Victor Hugo, no livro Párias em Redenção, e no livro Além da Morte, da escritora, pela a psicografia do Divaldo Franco, vou ficar devendo o nome dela, mas o livro chama Além da Morte. Tá? Ela era diretora da Mansão do Caminho. Uma das diretoras da Mansão do Caminho, ela teve uma parada cardíaca. Alguém lembrou o nome? Otília Gonçalves, está vendo? Vocês estão prestando atenção direto. Otília Gonçalves. Então, Otília Gonçalves e também o
do Victor Hugo, eles descrevem como é que funciona. Então ele diz assim, chegamos no plano espiritual, tem a época, o período de perturbação, que sempre envolve a todos nós, após a morte do corpo físico. Para uns esse período de perturbação dura um pouco, para outros dura um pouco mais, e para outros duram bastante tempo, até séculos. Mas assim que passarmos do período de perturbação e estivermos já integrados à vida espiritual, um dia iremos rever as nossas ações. Então o Victor Hugo, numa linguagem muito poética, ele diz que nesse dia seremos colocados diante de duas telas cinematográficas. Um livro de 1970, e dizendo que serão vistos, no plural, 2 filmes em 3D. Em uma das telas estará aparecendo como nós fizemos. E na tela exatamente ao lado, aquela mesma cena vai aparecer como nós deveríamos ter feito. É individual. A minha irmã perguntou assim, eu posso assistir o do meu marido? Não pode, não pode assistir, porque é individual. Porque o objetivo, qual é o objetivo? O objetivo é entendermos quais foram as reais razões que nos levaram a agir daquele jeito. Porque grande parte das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos comportamentos, são ditados pelo nosso inconsciente. O inconsciente parece uma coisa assim mágica, mas ele não é mágica. Ele é muito simples de nós entendermos. Existe o conceito do inconsciente, formulado pelo Freud, e depois muito bem, ou melhor, definido ainda pelo Gustav Jung, e depois maravilhosamente conceituada na psicologia espírita pela nossa querida Joana de Ângeles. O que é esse inconsciente? Primeiro vamos ver o tamanho desse inconsciente. Esse inconsciente, ele é gigantesco. O Freud compara ele a um iceberg. A gente não consegue ver iceberg com facilidade. Mas um iceberg, ele tem 5% de todo o seu volume, ou de toda a sua massa, da sua densidade, melhor dizendo, acima do nível da água. 95% está abaixo do nível da água. É ali, no inconsciente, que mora o perigo. O que afunda o navio não é a parte de cima do iceberg, é a parte de baixo. É a parte de baixo que pode nos levar ao fracasso, que pode e normalmente leva. Então nós agimos inconscientemente. Mas o que é que tem no inconsciente? Vamos fazer uma conta rápida? Eu acredito, não li isso em nenhum livro, mas podemos deduzir ou inferir, seria a melhor palavra, que nós começamos, agora é uma afirmação, nós começamos o nosso processo de aprendizado no plano físico, lá nas vidas unicelulares das bactérias, vamos progredindo, depois vamos para a flora, e depois começamos na fauna, na parte dos animais irracionais. Todo esse largo período, que o André Luiz fala em torno de 1,5 bilhão de anos, é para desenvolver exclusivamente os instintos. Os instintos é a primeira grande parte da nossa missão nessa escola bendita. E um dia nós nos formamos, nos graduamos, não tem colação de grau, mas a partir daí nós não temos mais necessidade de ficar no reino dos instintos e ganhamos então o direito de recebermos o livre-arbítrio, que muitos autores correspondem à expulsão do paraíso, né?
que a expulsão do paraíso de Adão e Eva é só um símbolo, que a partir daí nós somos responsáveis pelos nossos acertos e também responsáveis pelos nossos erros. Então, na minha opinião pessoal, não vi isso em nenhum livro, quando é que nós deixamos a animalidade instintiva e começamos no reino hominal, no reino do livre-arbítrio. Para mim foi quando começou na Terra o Homo sapiens. O Homo sapiens começou há mais ou menos 250 mil anos. 250 mil anos. Se entre nascer no plano físico, viver uma vida no plano físico, desencarnar voltando para o mundo espiritual, ficar no mundo espiritual aprendendo, investindo, vendo onde errou, fortalecendo e voltarmos a nascer, ou a reencarnar, esse ciclo, só para facilitar a minha vida, se for de 250 anos, em 250 mil anos, nós já experimentamos 1000 encarnações. E onde estão essas 1000 encarnações? Essas 1000 pessoinhas que nós já fomos. Não está numa fotografia lá no plano espiritual. Eles estão vivos dentro do nosso inconsciente. O rei, a rainha que nós já fomos, e que por isso está lá dentro de nós. Por isso nós temos dúvida, temos dificuldades de aceitar as coisas. Porque um dia nós já fomos absolutistas. Nós mandávamos prender e mandávamos soltar. E ele está lá dentro, no inconsciente, ele está nervoso, ele não quer ver a situação como nós estamos vendo aqui. Nós já experimentamos tudo. Já fomos homens, já fomos mulheres, fomos felizes, infelizes, matamos, fomos mortos, participamos de guerra, já choramos a morte dos nossos filhos provocados pelas guerras. Tudo isso está lá dentro de nós. É nosso histórico, é a nossa bagagem, é ela que determina a nossa forma de atuar, grande parte dentro da nossa vida. E quando nós agimos de forma intempestiva, nós olhamos e falamos o quê? Ah, foi obsessor. Não é isso? Foi um obsessor, só que ele está lá dentro do inconsciente. Ele não admite que sejam feitas as coisas diferentes do que ele pretende. Evidentemente, eu estou fazendo de uma forma muito simplificada e muito superficial, porque ele é muito discreto na forma de agir. Quando às vezes nós perdemos a calma e depois da nossa explosão falamos assim, eu não me reconheci, não era eu, era o obsessor, não era, éramos nós mesmos. É nesse momento de descontrole emocional que esse conteúdo que está lá dentro, inconsciente, é que ele aflora. E aí ele faz todo o estrago. Todo o estrago. Por quê? Porque nós ainda somos aquilo. Como nós construímos? A Joana, ela é fantástica. Ela devia ganhar um prêmio Nobel, essa mulher. É assim, nós pensamos. O pensamento, ele é fruto do espírito. Não é o cérebro que pensa, não é o cérebro físico, é o espírito, ele pensa. E ao pensar, o que ele faz? Ele gera uma emoção. O que é emoção? Emoção, a definição de emoção é uma reação orgânica diante de um fato. Nós somos submetidos a uma ocorrência, a um fato, e o nosso espírito, baseado no conteúdo inconsciente, vai sentir alguma coisa. Então ele pode sentir tristeza, ele pode sentir raiva, ele pode sentir uma série de emoções, né?
Tem o medo, o nojo, a alegria. Vamos ver se eu lembro lá do divertidamente. Que mais? Que tinha o nojo, o medo, a raiva. Esqueci algum? Esqueci, né? A alegria já falei. Bom, são 5. Na realidade são 6, porque tem a surpresa, só que ele nunca participou da surpresa. Ele nunca participou dos filmes das Disney. Mas, e os animais também têm essas emoções. Um cãozinho, um gato, tem medo, tem raiva, tem nojo, tem alegria. Porque isso é um mecanismo que nos prepara, nos defende para enfrentarmos as situações da vida. São mecanismos de proteção. O animal tem raiva, nós temos raiva. Ele tem medo, nós temos medo. Ele tem nojo, nós temos nojo. E assim por diante. As 5 que eu não vou acabar lembrando todas. Mas aí está. A única diferença é que o animal, quando ele sente raiva, quando a onça corre atrás lá da sua presa, a onça corre atrás com raiva. Por que está fugindo? O que está fugindo fica com raiva. Por que ela está correndo atrás de mim? Mas depois, se não pegar, cada uma vai para o seu canto e acabou, não tem raiva. O problema é que nós ficamos com a raiva. E aí nós ficamos, né? Que nem o Zeca Diabo, teretetê, 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 e fica alimentando aquela raiva, e o tempo vai passando, e nós vamos ficando com raiva, com raiva. Essa é a grande diferença. E aí é isso que vai começar a gerar. Então nós vimos um fato, observamos, sentimos alguma coisa, e isso vai produzir em nós uma emoção. A emoção é uma reação do nosso corpo físico a um sentimento gerado pela alma. Já ouviram falar em branco de medo ou não? É branco mesmo, a pessoa fica branca de medo. Por quê? No medo, a reação orgânica é te preparar para o quê? Para você lutar ou para você correr. Para você lutar, para você correr, o que você precisa? De muito sangue nos músculos grandes. Então ele retira o sangue da periferia e manda para os músculos grandes. Manda o pâncreas produzir mais e mais e mais glicose, para você ter força muscular. Ao mandar produzir, retirar o sangue da periferia, a gente fica branco, de medo. É branco mesmo, por causa disso. Então é uma reação orgânica, nos preparando para nos defendermos, correr ou enfrentar. E assim, todas as outras emoções. E aí vem o pensamento, diante de uma ocorrência, vai gerar no corpo físico uma emoção, e a emoção vai gerar o quê? Um comportamento. O comportamento é o quê? Na raiva, é a ira. Quando você ataca o prato em alguém, risca o carro de alguém, joga o carro fechando alguém, é o comportamento. Você, diante de um fato, você gera a emoção da tristeza. E a tristeza leva você ao choro. É um comportamento. Outra vez a raiva. Gera o quê? Palavrão. E aí nós somos espíritas. E o espírita tem esses comportamentos negativos? Claro que não. Nós somos espíritas. Esse é o grande problema das nossas vidas. Nós vamos tratar de controlar o quê? O comportamento. Mas nós não mexemos nas emoções, muito menos no pensamento. Sentimos raiva de alguém, ira, amaldiçoamos a pessoa. Mas como nós somos espíritas, nós sorrimos. Porque eu estou trabalhando o quê? O comportamento. O comportamento não muda o que nós realmente somos.
quando fomos ver o nosso filminho lá na frente, mas eu nunca fiz nada, meu irmão. Fez sim, porque vai mostrar o nosso pensamento. E nós vamos bombardeando o nosso organismo e vamos desencarnar provavelmente de uma parada cardíaca ou de um AVC. E aí o que vai acontecer? A raiva não ficou lá no corpo. Não vai para decomposição, nem para cremação. Sabe com quem vai a raiva? Com o espírito. Vai chegar lá e vai falar o quê? Vai agir do mesmo jeito. Não mudou nada. Zero. Porque nós sempre focamos fazer o quê? Mexer no comportamento. O comportamento é o último dos processos. É o último. Mas nós vamos mexer ali por quê? Porque é mais fácil. Por que é mais fácil mexer no comportamento? Porque para mexer no comportamento, eu não preciso mudar. Conhece-se o verdadeiro espírita. Se tem o adjetivo verdadeiro aí, é porque tem o falso. O verdadeiro espírita é conhecido pelo quê? Pelo esforço que ele faz em dominar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. É aí que mora o perigo. Vocês já viram uma lagarta se transformar numa borboleta? Isso é transformação. De uma lagarta, ela vai hibernar no seu casulo, na sua crisálida, que é um nome muito lindo, casulo, e depois ela vira uma borboleta. O que é modificação de comportamento? Você pega uma lagarta, cola umas asinhas nela e fala assim, voa minha filha, e ela não vai voar. Porque ela não passou pelo processo de transformação moral, mas passou pelo processo do quê? Modificação do comportamento, que muitas vezes é o quê? É só escamoteando o nosso real pensamento. Esse é o trabalho, o principal trabalho que nós temos na nossa encarnação. Quando o Emmanuel diz, o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Aonde está escrito isso? E eu marquei a página, agora vamos ver se eu acho. Conto com a paciência de vocês. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ver as leis morais da vida. E lá está. Questão 919. Qual é o meio prático? Não é assim, qual é o meio teórico? Não, qual é o meio prático que vai dar resultado? Qual é o meio prático mais eficaz? O que é eficaz? O que é diferente? O que diferencia eficaz de eficiente? Eficiente é aquele que tenta constantemente. O cachorro ele é eficiente se ele correr o dia inteiro atrás do próprio rabo. Ele só se torna eficaz quando ele consegue morder. Isso é a diferença entre eficiente e eficaz, de uma forma meia cabocla aqui, né? Então, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? O que significa resistir ao arrastamento dos maus? Lá de fora? Aonde é que está o arrastamento do mal? No nosso inconsciente. É ali que o arrastamento do mal vai nos
vai nos conduzir. Lembra do iceberg, o navio afunda porque bate na parte de baixo. É ali que nós somos levados a reagir com um comportamento muito agressivo, quando nós estamos diante de alguma situação que o nosso espírito observa e nós só sabemos nos comportar daquele jeito. O animalzinho, ele tem uma devoção muito grande por nós. Aí ele estiver se alimentando, se você tentar puxar o pratinho dele, ele crava os dentes em você. Por causa do quê? Instinto. Esses instintos que nós temos que transformar em sentimentos, ainda habitam lá dentro. Estão muito ligados ainda à nossa fase primária. Nós somos primários nas nossas reações. É aí que está o arrastamento do mal. Não é de fora. Não é porque governante A ou governante B age desta ou daquela forma. O ódio que nós sentimos é nosso. É nosso. Não vamos nos enganar e pôr a culpa em ninguém. Eles não têm nada a ver com o nosso ódio. Ele é nosso. Por isso que a Joana fala, nós seremos responsabilizados naquele filminho, nós não vamos ver o que os outros nos fizeram. Nós vamos ver somente o quê? Como é que nós reagimos, como é que nós nos comportamos diante daquilo que nós sofremos. Ponto final. Mas vamos voltar à questão 919, que o tempo está passando. 919, vamos ver se eu consigo ler aqui. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? É uma pergunta de 3 páginas. É assim que ele vai responder. Vamos ler todo, tá? Um sábio da antiguidade já disse a vocês: conhece-te a ti mesmo. Ponto. Uma única frase. Conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós conhecermos nós mesmos, nós vamos identificar quem? A turma do porão, a turma do inconsciente. Então, quando nós enfrentarmos uma situação que nós, espíritos, a nossa alma, leva-nos a desenvolver a emoção da raiva, nós devemos nos perguntar, mas por que eu estou sentindo raiva? Não vale usar na resposta, você viu o que ele fez? Não faz parte, porque viu o que ele fez, é um problema dele, que ele vai ver no filminho dele. O que nós vamos ver no nosso filminho foi que ele estacionou atrás da nossa garagem e nós fomos lá e riscamos o carro dele. É isso que nós vamos ver. É isso. Não vamos ver o porquê que ele fez. E nem estão discutindo se ele fez por um desespero, nada. Esquece, isso não vai ser levado em consideração. Porque todas as atribulações, todas as angústias, todos os sofrimentos que nós passamos no plano físico, têm uma única proposta. É permitir que possamos desenvolver qualidades que nós ainda não possuímos. Se alguém nos bate na face e nós agimos com violência, o ódio está dentro de nós. Quando alguém bateu na face de Jesus, ele olhou para o seu agressor e perguntou: se eu te disse se eu falei a verdade, não há motivos para você me agredir. Se eu falei alguma mentira, me diga onde foi que eu menti. Sem raiva.
Por quê? Porque ele é santo, porque ele é espírito puro. Isso é desculpa do ego. Porque Jesus desceu lá dos páramos celestes para falar o que para nós? Ei, pessoal, eu estou aqui com vocês. Olha o que é possível fazer quando vocês pensarem do jeito que eu penso. Quando vocês se emocionarem do jeito que eu me emociono e quando vocês se comportarem do jeito que eu me comporto. Nós olhamos para ele e ficamos que nem o menininho da Calói, lá o pai do menininho da Calói, pequenininho, e ficamos com o nosso ego frustrado, porque um ser humano foi capaz de fazer tudo aquilo que fez. E aí o nosso ego frustrado, chateado, porque nós não fazemos igual, faz o quê? Coloca ele num altar. Ele veio das esferas celestes para viver a humanidade conosco. E nós, para fugirmos dos seus ensinamentos, colocamos ele de volta num altar. Madre Teresa de Calcutá. Por que ela é nomeada santa? Porque agora acabou o meu problema. Ela é santa. Só santa faz o que ela faz. Ego. Esse é da parte de cima, esse está lá nos 5%. O resto está tudo lá embaixo. Essa é a nossa proposta. Todos esses sofrimentos só têm um único propósito: permitir desenvolver qualidades que nós ainda não temos. Perdão faz parte da qualidade para se conquistar o reino dos céus? É claro que sim. Vamos fazer um curso aqui de perdão de 5 anos. Quando é que nós vamos saber se aprendemos ou não? O dia que alguém pisar no teu pé. O dia que alguém ocupar a sua vaga no shopping, que faz 15 minutos que você estava esperando. Nesse dia você vai ver se você aprendeu ou não. Se ninguém pisar no nosso pé, nos fazendo sofrer, nós não sabemos se nós desenvolvemos a capacidade do perdão ou não. Está dentro de cada um de nós. Não está lá fora. Lá fora é só um recurso que a espiritualidade utiliza para nós desenvolvermos as qualidades que nos fazem falta. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Elizabeth de França, que foi uma princesa executada durante a Revolução Francesa, toda a nobreza foi guilhotinada. E a Praça da Concórdia, não sei porque tem esse nome, porque lá guilhotinavam todo mundo. Pulavam de alegria quando o rei, a rainha eram guilhotinados. Tá certo? É o pessoal lá do porão que está se manifestando, né? De inveja. E aí o que acabou acontecendo? Quando essa princesa foi guilhotinada, a praça inteirinha ficou em silêncio. Por quê? Porque ela tratava todo mundo com bondade. Ela pegava o dinheiro e distribuía para os pobres. E toda a população sabia disso. Então, quando ela foi guilhotinada, porque ela era da nobreza, né? Os intolerantes da nobreza tem que guilhotinar todo mundo. Mas ela é boazinha, tem que guilhotinar todo mundo. Faço porque posso. É assim, intolerância. Então o problema não era ela, o problema é o intolerante. Ela chegou no plano espiritual e ela escreveu uma página muito linda, que é Amor aos Inimigos. E ela diz assim: Deus, na sua infinita misericórdia, permite que dentre vós existam os criminosos. Vamos ampliar um pouquinho o conceito de criminoso. Não é só quem rouba, quem mata. É quem rouba a esperança, quem mata a virtude dos outros. Tudo isso também é criminoso. Quem desvia dinheiro, quem fomenta penas de morte, tudo isso são criminosos. Deus permite que dentre vós existam os criminosos, com qual objetivo? Para que eles vos sirvam de lição.
Mas o que é que eu tenho que aprender com os criminosos? Aí ela vem dizer: se Jesus estivesse, se essas pessoas estivessem diante de Jesus, como é que Jesus agiria? Pensamento, emoção e comportamento. Como é que ele agiria? Agiria da seguinte forma: veria no criminoso um doente. É mulher. E ela diz o seguinte: mas isso é Jesus. Vocês não estão, não são capazes de agir desse jeito. Mas uma coisa pelo menos vocês podem fazer: é orar pelos criminosos. E eles têm as dezenas de milhares hoje na vida da humanidade. Basta assistir qualquer jornal. Nós vamos ver a presença desses criminosos ali. E ela diz: quando vocês tiverem aprendido a lição que precisam com eles, eles não precisarão mais reencarnar. E eles vão expiar a dureza dos corações deles em outros mundos. Tudo o que está acontecendo, esse momento crucial, tem um objetivo: é oferecer uma grande quantidade de oportunidades para nós analisarmos como é que nós estamos reagindo. Somos nós que temos que nos analisar e não pôr a culpa nele. Porque no dia nós vamos olhar para o filminho e vamos ver por que nós punhamos a culpa neles. Porque nós não queríamos mudar. Nós não queremos mudar. Dá muito trabalho. É mais fácil mexer no comportamento. Que Deus, na sua infinita misericórdia, tenha compaixão de todos nós. Porque é um momento muito, muito difícil. E com estas informações trazidas pela doutrina espírita, vamos, e na certeza de que continuamos conectados com as fontes inesgotáveis do amor do Jesus, vamos encerrando a nossa noite, agradecendo a Jesus, Senhor, modelo, guia de toda a humanidade. Muito obrigado, Senhor, por todo o conhecimento que o vosso amor nos proporciona, que o vosso Evangelho nos enseja, para que possamos, Senhor, nos tornarmos melhores. Para que possamos, Senhor, nos esforçarmos nesse processo difícil, longo, que ainda demandará muitas e muitas e muitas encarnações para que possamos realizá-lo. Ajuda-nos, Senhor, a iniciar o processo, a não desanimarmos, a não deixarmos de lado, porque isso é vital para a nossa felicidade futura. Que o vosso amor, Senhor Jesus, trazidos até nós pelos vossos intermediários, esses espíritos fraternos e generosos, possam calar profundo em nossos corações e que possamos, Senhor, levar para a nossa casa esta psicosfera de muita paz que estes trabalhadores produziram exclusivamente para nos acolher, e que possamos distribuir essa paz, essa harmonia, essa serenidade com os nossos próximos. Que o vosso amor, Senhor Jesus, nunca nos abandone. Muito obrigado. Que assim seja.